Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, quinta rodada, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. Ovo de Páscoa caro pra caramba. A maioria ou fazendo ovo em casa, né? Sai mais barato ou dando bombons, né? Caixinha de bombom, que é mais barato. Eu me apertei e consegui dar um ovo de Páscoa pro meu neto, mas também só foi pro meu neto, né? Porque a coisa é, porra, o ovo de Páscoa é mais caro que com a carne, compadre. Brincadeira, mas faz parte. Falei igual o Faustão agora, né? Brincadeira, tá feia a coisa, tá tudo muito caro, tudo muito caro. Mas, na verdade, o domingo é para outra celebração. A Páscoa é com outro objetivo. Mas a gente sabe que sempre se coloca o lado comercial em qualquer coisa, né? Não tem dia 25 de dezembro, não tem um lado comercial também, então não tem jeito. E neste domingão, abrindo, né, os jogos de domingo, quem levou o chocolate? Na verdade, não levou o chocolate. Tá? Não levou o chocolate. Vamos mudar. Nesse domingo de Páscoa, quem saiu feliz foi o Galo. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentaram. Aí é o primeiro jogo, se não estiver enganado, depois da decisão da Libertadores. Ou teve outro? Acho que não, né? Acho que é o primeiro jogo, se eu não estiver enganado. Se eu estiver errado, me perdoem. Agora eu me confundi, eu não sei se é. Eu não sei se depois da final teve outro jogo, ainda pelo Campeonato Brasileiro, mas em 2025, o atual campeão da Libertadores e o vice-campeão da Libertadores se enfrentaram e deu Galo 1-0, gol no segundo tempo do Coelho. Coelho, aquele mesmo que foi do Atlético Paranaense, gol de cabeça. Na minha avaliação, falha do goleiro do Botafogo. Minha avaliação, falha do goleiro do Botafogo. Jogo com dois tempos distintos. Jogador do Botafogo, o garoto lá, expulso. Também ele não tinha muito o que fazer. Então a gente vai falar aí sobre Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Vamos falar da classificação. Vamos lembrar em qual posição Atlético Mineiro e Botafogo estavam ano passado, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo aí e sobre o que mais a gente lembrar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético, que está feliz porque consegue a primeira vitória no Brasileirão de 2025. E a torcida do Botafogo, cara, não sei se a torcida do Botafogo está triste. Eu vou te falar por quê. Eu conheço, eu acho, é só uma opinião minha, tá? Eu acho que é desculpa para não admitir algumas coisas. Porém, alguns botafoguenses que eu falo, não são muitos, tá? Porque eu prefiro não ficar mais bulindo em assuntos. Então, se quiser falar sobre futebol, a gente fala. Se não quiser. Mas os botafoguenses que ainda falam de futebol comigo, né? Vem com a seguinte história, né? E não é um, tá? Não sei se todo mundo pensa igual a eles ou não. Mas quando todos que a gente fala assim, pô, o Botafogo não está começando bem o Brasileirão, não. Tranquilidade. Deixa chegar metade do ano, que o papai Dexter remonta o time. Bom, então, levando-se por esse lado, acho que não tão triste. Agora, eu só acho esquisito, porque começou o ano, né? Disputou 3 títulos, perdeu os 3.
No Campeonato Carioca, nem na Taça Rio ficou, mas início do ano não valia porra nenhuma. O ano iria começar em abril. O Botafogo ficou um mês parado treinando. Foi o time que mais treinou, foi o Botafogo. Já estamos quase no final de abril e até agora nada. Aí agora o discurso já mudou. É a partir da metade do ano. Bom, eu acho que não tem muito o que falar. O ano ia começar em abril. Agora o ano começa a partir do meio do ano, quando o Papai Dextor contratar. Então, vou fazer o quê? Não devem estar tristes com esta derrota, devem estar normal. Vão contratar, vão para o Mundial, e o Botafogo, quando voltar do Mundial, provavelmente campeão mundial, né? Pelo pensamento da torcida do Botafogo, e aí vai fazer igual o Renato Gaúcho falou: vou brincar no Campeonato Brasileiro. Deve ser mais ou menos por esse pensamento que a torcida do Botafogo está indo. Não sei se é todo mundo, mas pelo menos alguns botafogueses que eu falo estão por esse caminho, né? Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Renan com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui, cara, deixa eu só lembrar aqui a galera. O Botafogo, na quinta rodada de 2024, o Botafogo era o terceiro colocado com 9 pontos. O Botafogo tinha 2 derrotas e 3 vitórias. Tá? Em 2024, na quinta rodada, o Botafogo terminou na terceira colocação, com 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Mineiro, em 2024, na quinta rodada, era o quarto colocado, ou seja, estavam colados. Um era o terceiro, outro era o quarto. O Atlético Mineiro também tinha 9 pontos, só que o Atlético Mineiro ainda não tinha perdido. O Atlético Mineiro tinha 3 empates e 2 vitórias. Então, em 2024, na quinta rodada, o Botafogo era o terceiro, o Atlético Mineiro era o quarto. O Botafogo tinha 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Mineiro tinha 2 vitórias e 3 empates. E aí a gente vai para 2025. Em 2025, na quinta rodada, nesse momento, a rodada ainda não acabou. Nesse momento, a rodada ainda não acabou. O Botafogo e o Atlético Mineiro continuam colados, igual 2024. Que interessante. 2024 o Botafogo era o terceiro e o Atlético Mineiro era o quarto. Neste momento, na quinta rodada, que ainda não se terminou, o Botafogo é o 14º e o Atlético Mineiro é o 15º. O Botafogo, em 2024, na quinta rodada, tinha 3 vitórias e 2 derrotas. Em 2025, na 14ª colocação, o Botafogo tem apenas uma vitória. Apenas uma vitória. Bom, o Atlético Mineiro, na 15ª colocação, tem... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu virar aqui, não. Deixa eu pegar aqui melhor. Isso. Botafogo é o 14º, o Atlético Mineiro é o 15º. O Atlético Mineiro consegue a sua primeira vitória. O Atlético Mineiro tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Atlético Mineiro tinha 2 vitórias e 3 empates. Ou seja, na quinta rodada do ano passado, 2024, o Atlético Mineiro não tinha perdido. Tinha 2 vitórias e 3 empates. O Botafogo tinha 3 vitórias. Começaram muito mal. 2024, um era o terceiro, o outro era o quarto. Hoje,
O Botafogo é o 14º e o Atlético Mineiro é o 15º. Bom, pode ser ultrapassado pelo Vitória, que ainda vai jogar. O Vitória joga contra o Fluminense. É um jogo bem difícil, mas pode. Pode ser ultrapassado pelo Bahia. O Bahia joga na segunda-feira. O Bahia tem 3 pontos. O Bahia pode chegar a 6 se vencer. E aí, se o Bahia vencer, o Botafogo cai para 15º e o Atlético Mineiro cai para 16º. O Vitória, se empatar, chega aos mesmos 5 pontos. Só não vai passar pelo saldo de gols. Né? Só não vai passar pelo saldo de gols. Mas se vencer, Bahia vencer e Vitória vencer, o Atlético Mineiro termina na zona de rebaixamento. Então, o desempenho de Botafogo e Atlético Mineiro em 2025 é muito inferior ao de 2024. O Atlético Mineiro, o ano já começou. O tanto que o Atlético Mineiro foi campeão mineiro. Né? Para o Botafogo, como eu falei, o ano, a princípio, só começaria em abril. Então, o que aconteceu antes de abril, a gente não tem o que comentar. O problema é que já estamos em abril, passamos da metade de abril, e até agora o Botafogo não apresentou muita coisa. E a torcida fala que o ano vai começar só a partir do meio do ano, quando o Papai Dexter contratar. Bom, ainda estamos no início do Campeonato Brasileiro. A distância do Botafogo e Atlético Mineiro para o primeiro colocado, neste momento é o Flamengo com 11, não é tão grande, são 6 pontos apenas. Né? Acredito que vai aumentar, porque eu acredito que Palmeiras e Fluminense podem passar o Flamengo, né? É só vencerem as suas partidas, que eles passam o Flamengo. Então, cara, pode aí abrir para 7 pontos, 8 pontos, mas mesmo assim, ainda é reversível. Mas, fazendo a comparação de um ano com o outro, Botafogo e Atlético Mineiro estão muito, muito abaixo. Na próxima rodada, o Atlético Mineiro sai para enfrentar o Mirassol, um jogo complicado contra o Mirassol. O Mirassol é muito competitivo, muito competitivo. E o Botafogo tem o clássico contra o Fluminense. Tem um clássico contra o Fluminense. Lembrando que no meio desta semana temos Libertadores e Sul-Americano. Vamos aqui para o jogo. Né? Vamos aqui para o jogo. 2 tempos distintos. Tá? Primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, na minha opinião. O Savarino no meio, fazendo aquele 10 mais clássico. O Botafogo conseguindo tocar a bola, controlar o jogo, girar, fazer jogadas. E o Atlético Mineiro só na bola longa. Só na bola longa, jogando com 2 extremos, o Rony e o Coelho, né? Só querendo jogar nas costas 2 laterais. O Cuca preferiu não povoar muito meio. Então, o Botafogo ganhou o meio campo. Criaram-se algumas oportunidades, mas não muitas. Então, para quem estava jogando em casa, quem tinha que dominar, comandar o jogo seria o Atlético Mineiro. Mas não foi isso que o Atlético Mineiro fez por opção do seu treinador. Então, ficou um jogo onde o Botafogo controlou, criou algumas jogadas tocando a bola, tá? Com o seu meio de campo ali, com o Marlon, com o Gregory, que não foi muito bem o Gregory, o Savarino ali. Não tinha o zagueiro, né? Que se machucou, né? Tava com a contratura, então estava com o garoto Jair e um outro garoto, ou seja, 2 garotos. O que veio do Santos é um garoto, acho que tem 18, 19 anos. E o outro também, David Ricardo, se eu não estiver enganado, bem novinhos, uma zaga bem nova. Acho que não complicou, não achei que complicou, não. Tudo bem que o garoto foi expulso no segundo tempo, mas a culpa não foi muito dele, não. O Botafogo também jogou com 2 extremos, o Matheus Martins e o Arthur.
mas o meio-campo do Botafogo ganhou do meio-campo do Atlético Mineiro. O meio-campo do Atlético Mineiro tinha Vera, Rubens e Igor Gomes. O meio-campo do Botafogo foi muito superior ao meio-campo do Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro não conseguia trabalhar a bola, só ficou em bola longa. E o Botafogo conseguia trabalhar a bola, conseguia criar jogadas de bolas trabalhadas. Então, termina o primeiro tempo, o Botafogo melhor. Pô, deixa eu falar uma coisa. Se Caio Paulista de lateral esquerdo, se Caio Paulista, para quem não lembra, ele foi atacante do Fluminense. Ele era atacante do Fluminense, corria, até apareceu no Fluminense, Palmeiras parece que pegou ele. Só que ele começou como ponta e jogaram ele para lateral esquerda. Bom, ele não era muito bom como atacante, como um lateral esquerdo arrego, né? E aí o Cuca percebeu isso no segundo tempo, tirou o Caio Paulista, acho que tirou o Igor Gomes e entrou dois meio-campistas. Entrou o Scarpa e o Gabriel Menino. Aí, o que acontece? O Atlético melhorou muito. O Atlético igualou o meio-campo e acabou superando o meio-campo do Botafogo, mas também isso foi facilitado porque faz um gol muito cedo. O Galo faz um gol com 3 minutos do segundo tempo. Faz lá o gol e aí a coisa dá uma facilitada, tira aquele peso. E aí o Botafogo tem que ir para dentro. E aí o meio-campo do Atlético Mineiro, que já estava com o Scarpa e com o Gabriel Menino, que aí ficou Vera, Rubens, Scarpa e Gabriel Menino. Ficou isso. Foi isso, deixa eu pegar aqui. Porque aí ele pegou, acho que foi o Rubens, jogou o Rubens para lateral, e ficou esse trio no meio. Vera, Menino, Scarpa, com o Rubens de lateral esquerdo. E aí o Atlético faz o gol logo no início e melhora muito. E aí o jogo começa a ficar trabalhado, o Atlético começa a trabalhar. Só que como não faz um gol muito cedo, o Botafogo vai para dentro. E aí fica um jogo de ataque contra ataque, ataque contra ataque, ataque contra ataque. Fica um jogo muito aberto. E num desses contra-ataques tem a expulsão do jogador do Botafogo. Justo. Porque, apesar da torcida do Botafogo reclamar, mas o Hulk é canhoto. Quando ele toca a bola que passa pelo zagueiro, a bola não vai para o lado direito, onde ele tem que ajeitar. A bola continua reta para a perna esquerda. Então ele ia chegar dentro da área, ele ia bater. E o Grego estava atrás. O Grego não estava acompanhando a jogada, ele estava atrás. Então a expulsão justa. E aí, com 1-0, um jogador a mais, começa a aparecer o goleiro John, faz 2 defesas, salva o Botafogo de tomar um segundo gol. O Botafogo tenta com muita raça, com muita vontade, joga algumas bolas dentro da área. O Everson rebate ali uma ou duas bolas, mas o Botafogo não consegue ser agressivo e não consegue incomodar muito. E o Atlético Mineiro consegue controlar o jogo. O meio-campo fica melhor do Atlético Mineiro, resolve o problema da lateral, que o Caio Paulista é muito fraco, resolve ali aquele problema e o Atlético Mineiro controla o jogo e consegue a sua vitória, tendo um jogador a mais e também fazendo um futebol melhor do que fez o primeiro tempo. A gente pega aqui os números, né, da partida, a gente não pode levar muito em consideração, porque teve uma expulsão ali com quase 20 minutos do segundo tempo. Então o Atlético Mineiro chutou 13 vezes, 6 em direção ao gol. O Botafogo só deu 2 chutes em direção ao gol. O Igor Jesus quase não apareceu de novo. O Igor Jesus não consegue jogar no time do Botafogo. Não consegue jogar no time do Botafogo. E aí, quando você tem que colocar o Patrick de Paula para tentar fazer um meio campo de criação, porra, aí tu tá apelando, né?
Posse de bola foi mais no Galo, principalmente por causa do segundo tempo, né? Os números acabam sendo favoráveis ao Atlético Mineiro, justamente porque no segundo tempo melhorou e ficou com um homem a mais. Será que se não tivesse sido um jogador expulso, o Botafogo conseguiria empatar? Ou o Atlético Mineiro conseguia controlar o jogo? Não. A gente não sabe. A gente não sabe. Agora, que o time do Galo melhorou com a entrada do Scarpa e do Gabriel Menino, isso melhorou. Bom, vitória justa? Sim, vitória justa do Atlético Mineiro diante de tudo que aconteceu. Por quê? O garoto só foi expulso porque o Botafogo se lançou à frente para tentar empatar e o Atlético Mineiro aproveitou o contra-ataque. Não foi uma expulsão casual, foi uma expulsão criada por um contra-ataque do Atlético Mineiro. Então, irmão, foi justo sim a vitória do Galo, a primeira vitória do Galo no Brasileirão. E o Botafogo, como eu falei, tem apenas uma vitória, igual estão os dois empatados ali com 5 pontos, na parte de baixo da tabela, e podem cair um pouquinho mais. Podem cair um pouquinho mais. A torcida do Atlético Mineiro respira aliviada, mas ainda não está gostando do que está vendo. A torcida do Botafogo, eu particularmente, eu acho que esses amigos torcedores do Botafogo que eu tenho, que falam, aguarde aí o meio do ano, aguarde o meio do ano, é uma forma de desculpa. Porque eu acredito também que a grande parte da torcida do Botafogo não está gostando. Essa é a minha opinião. O que eu acho? A torcida do Botafogo não gostou de perder a Recopa, não gostou de perder a Supercopa do Brasil, não gostou de ficar fora o título do Carioca, mas pegou a ideia do Dextor para não ficar feio. Essa é a minha opinião. Porque o que a torcida do Botafogo queria era não perder o título pro Racing, era não perder o título pro Flamengo, era disputar o título do Carioca, era isso que a torcida do Botafogo queria. Mas como não foi isso que aconteceu, pega-se lá a ideia, o papo que o Dexter falou. E aí compraram a ideia. Eu, sinceramente, não acho que a torcida acredita, mas fala. Essa é a minha opinião. E agora, como começou, depois de um mês treinando, o Botafogo começa mal o Campeonato Brasileiro, tem que se arrumar uma outra situação. Então, qual é a outra situação? O ano vai começar a partir do meio do ano, quando o papai Dexter abrir os cofres e contratar meio time. Vamos esperar para ver quando que o Botafogo realmente vai começar o ano de 2025. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!